Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Ayrton. Estou aqui para ministrar uma aula de geografia. Nesses dias difíceis, o professor tem buscado alternativas. Já temos sabendo assim que essa quarentena ela vai se estender e a gente não tem previsão. A gente sabe que no mínimo assim até aí final de julho por aí a gente vai ter que, esse vai ser o meio para nós ministrarmos as aulas, essas web aulas. O professor vai dar essas aulas aqui e também vai enviar o material em PDF para vocês ter o texto. O professor vai fazer um breve resumo aqui. Vai ter o texto para vocês verem em sala de aula e também posteriormente vai ter umas atividades. Essa semana é uma semana seguindo um cronograma que nós estamos seguindo. Vocês vão ter aulas de geografia e história. Essa semana, então, assim, eu peço assim que vocês foquem, deixem um pouco, se preocupem um pouco com as outras e foquem na história e geografia, por causa que vai ser só para essa semana. Daí depois vai ter uma semana que vai ser para ciência, português, para as linguagens, para educação artística, ensino religioso, todas as matérias vai ter separado. Então essa semana, assim, é muito importante que vocês foquem em história e geografia. Essa é a primeira, agora a segunda, o professor está enviando essa web aula, vai vir um texto e 5 atividades. É muito importante que vocês façam as atividades. E essas atividades eu preciso que vocês façam, vocês fazendo elas, e vocês tirem foto e enviem para mim. Que eu vou precisar das fotos para dar uma legalidade a essas aulas, para justificar essas aulas. Por causa que vai ser essas as fotos que vocês vão enviar vai ser para justificativa para presença de vocês, que vocês se certificaram que vocês tiveram essa aula, e também para avaliação de vocês, para contar como avaliação de vocês. Então, assim, essas atividades vão ser 5, vocês vão responder elas, vão ser bem tranquilas, bem objetivo, não tem nada assim por querer criar dificuldade para vocês, na verdade assim é bem objetivo, alguma coisa que vocês têm que aprender, vocês têm que, o nosso foco maior é a aprendizagem. Bom, pessoal, nós já te falamos bastante sobre a Europa, então agora nós vamos falar sobre Ásia. É um continente muito bom da gente estudar, por causa que para mim, quando eu penso Ásia, eu lembro assim, é o continente dos recordes. Por que eu falo dos recordes? Ele é o maior continente de todos. Ele é o maior. Outra coisa interessante, ele tem o maior país do mundo. Ele tem a maior população do mundo. Ele tem o ponto mais alto do mundo, que é o Monte Everest. Todo mundo já viu falar no Monte Everest, fica no Nepal, na divisa lá com a China, ali na cordilheira do Himalaia. Ele tem uma altitude, que deixa o professor anotou aqui, isso aqui não é tão importante, mas é interessante vocês saberem. Ele fica a altitude de 8.848 metros de altitude. Então é bem alto. Muitos já morreram, alguns sobem lá até o cume dele, mas... Então, assim, o professor, primeira coisa que nós vamos fazer é localizar a Ásia. Localizando, ela faz fronteira com a Europa, ela tem fronteira com a África, ela tem fronteira com a Oceania e com a América. Então, é um continente, na verdade, bem centralizado, dá para nós dizer, por causa que, tu vê, ela faz fronteira com praticamente quase todos os continentes, menos com a Antártida. Então, assim, é um continente bem grande. Para efeito de estudo, ele foi dividido em regiões. Tem, assim... ele tem 5 regiões geográficas e tem uma região que, na verdade, é formada a Comunidade dos Estados Independentes. A Comunidade dos Estados Independentes é um bloco feito praticamente em contrapartida à União Europeia. Ele é formado por países das antigas repúblicas soviéticas, que era do lema da antiga União Soviética. Então, eles países que tinham um aspecto mais socialista. Aqui, deixa eu, professor. Localização. A maior parte localiza-se no hemisfério norte, fazendo fronteira com os continentes africano, europeu, americano
e Oceania. Tem uma área de 43.810.582 metros quadrados. É bem grande. É formado por 49 países. Isso é peça-chave, sabe? Tem bastante país, é um continente grande. A sua população é 4 bilhões 462 milhões 676.731 habitantes. Dá para se dizer assim que praticamente mais da metade da população mundial encontra-se só nesse continente. Então, assim, vocês vejam, tem América, Europa, África e Oceania. Nós teríamos que somar todos esses países, não dá a quantidade que tem na Ásia. Então, assim, só a China e a Índia já passa, chega quase mais da metade dessa quantidade aqui, só a Índia e a China. Tem grande densidade demográfica também, tem vazios demográficos também, isso é uma coisa que depois quando a gente for falar na próxima aula, dessa segunda aqui, o professor está falando num apanhado geral da Ásia. Na quarta-feira eu vou enviar uma próxima aula, que daí já vou falar mais específico sobre a Índia, sobre a China, sobre o Japão e sobre a Rússia, que são alguns dos principais países desse continente, assim, que são algumas das economias mais importantes também. São 49 países. O professor vai falar mais aqui para vocês. Vai ter o mapa da Ásia. Falar um pouco agora sobre cada região. Oriente Médio é uma região muito importante. É um dos lugares, assim, que eu digo, é um barril de pólvora. Aquilo parece que desde o começo da humanidade teve conflito. É uma posição geográfica, geopolítica muito importante. Ali, na verdade, tu vê, geralmente assim, quando a Europa ela tinha um certo domínio ali na região do Oriente Médio, ela conseguiu avançar sobre a Ásia. E quando países da Ásia, tipo do Irã, da Pérsia, eles tinham um domínio sobre a Síria, tinham um domínio sobre ali as bases, tipo o Oriente Médio, eles conseguiram avançar sobre a Europa. Então, mais ou menos, é um calcanhar de Aquiles, aquele ali, o Oriente Médio. E há muitas disputa por causa do petróleo, disputas religiosas também, né? Porque ali é um berço de três religiões muito importantes, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, ali dá muito conflito dessa questão religiosa, também intolerância. Então, é bem fácil da gente lembrar. O Oriente Médio fica na Ásia. É uma coisa interessante. Ele é berço de três religiões, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. A Ásia Meridional corresponde à região localizada ao sul do continente asiático. Isso também é chamada de Sul da Ásia. Essa região geográfica corresponde também ao subcontinente conhecido como subcontinente indiano. Esse representa a Índia ali, boa parte ali da... Então, lembrando para a parte da Ásia Meridional. Sudeste Asiático corresponde à região que abrange 11 países. Diversas ilhas, como Indochina, conta com uma área de aproximadamente 4.500.000 km². Vive nessa área aproximadamente 618 milhões de habitantes. O Sudeste Asiático é caracterizado pela presença de vulcões, alguns em atividades termais. É aquela região considerada o famoso Círculo do Fogo. Muito, como lembra das placas tectônicas, tipo, ali é uma região onde tem várias placas pequenas, e daí devido a esse choque das placas e do contato, então dá muito terremoto, tem bastante atividade sísmica, tem bastante dados de tsunamis, como em muitos países ali são ilha também, então dá bastante tsunami, bastante desastre, e também tem vulcões com coisas também bastante. Ásia Oriental corresponde à região localizada
no leste asiático e por isso também conhecida como leste da Ásia. Essa área é conhecida como o que é conhecido como Ásia como Extremo Oriente. Possui uma área de aproximadamente 12 milhões de quilômetros quadrados e conta com cerca de 40% da população asiática, sendo, portanto, uma das regiões mais populosas do mundo. Abrange China e Japão. Então, já dá para lembrar, a China é o país mais populoso, então, assim, o Japão ali também, embora ele seja pequeno, mas ele tem uma densidade demográfica bem grande, né? Então, ele é bastante populoso para o tamanho dele. Ásia Central. Corresponde à região localizada entre o Mar Cáspio e centro-oeste da China, e norte do Irã, e sul da Sibéria. Essa região não é demarcada oficialmente, segundo as Nações Unidas. Abrange área com os seguintes países: Cazaquistão, lá tem esses países, Uzbequistão, Afeganistão. Agora aqui falando um pouco da região, Comunidade dos Estados Independentes, que eu já falei, é mais ou menos uma contrapartida para a União Europeia que eles criaram, né? É tipo um bloco econômico, mais esse também, né? Corresponde à região que abrange o território das ex-repúblicas soviéticas, pertencia à antiga União Soviética. É a Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Moldávia, Rússia, né? Ucrânia, Uzbequistão, então, tipo, pega países até da Europa, então, assim, Ucrânia lá na Europa, né? O continente asiático é berço de mais de 400 anos também, 4.000 anos, né? É um lugar onde nasceram diversas religiões, monoteístas, cristianismo, islamismo. Algumas se formaram às margens dos férteis dos rios, né? Ali vocês vão ver da hidrografia muito importante, né, da Ásia. As várias nações asiáticas possuem diversas formas de governo. Há governos comunistas, como a da China, há monarquias da Arábia Saudita, há parlamentaristas, né? Tem o primeiro-ministro, né? A economia. O país apresenta a maior economia à China, o produto interno chega a 12,24 trilhões, né? Segundo a maior economia, estava a previsão, mas até 2030 ela possa ultrapassar os Estados Unidos, que hoje é a maior. Mineração. O continente conta com grandes reservas de petróleo, as maiores reservas de petróleo, então, a Rússia, pega a Arábia Saudita, ali são grandes produtores. Eles consomem, um ponto negativo, eles consomem muitos minérios fósseis, né? Então, uma das principais fontes de energia deles vem das termoelétricas, né? Eles queimam muito carvão mineral, que é altamente poluente, né? Então, essa queima desse carvão polui bastante. Mas a China já está investindo em usinas hidrelétricas nos rios, né? Ela já tem agora me esqueci o nome lá, mas ela tem a usina hidrelétrica lá maior que a Itaipu, né? Bem grande. Acho que a produção de energia da Itaipu pode superar a deles lá, mas acho que é Três Gargantas o nome da usina deles lá. Mas em si a estrutura, a barragem que eles trancaram do rio é maior do que a Itaipu. Agropecuária, destaque para a agricultura e o cultivo do arroz, né? O arroz, hoje, nós brasileiros, nós consumimos muito arroz, mas é uma cultura que nós herdamos deles, né? Eles plantam milho, o milho era das Américas, foram para ele, né? O fumo também. Algodão, nós produzimos bastante algodão, mas hoje nós exportávamos bastante algodão para eles. Hoje não estamos produzindo porque eles já estão... A própria soja, a Rússia já está investindo bastante, eles têm bastante terras propícias ao cultivo da soja, eles já estão investindo bastante para não ter essa dependência de outros países. Então, eles estão plantando bastante. Ali também as maiores potências industriais da China, industriais da Ásia, China, Japão, são chamados tigres asiáticos. Teve os da primeira onda e depois da segunda onda, né? Depois tem a Singapura, Hong Kong, Taiwan. São territórios que apresentam um alto índice de
de industrialização, esses tigres asiáticos. Ó. O continente asiático é geograficamente bem diversificado, dividido em sua grande extensão. Neles são encontrados, claro, é um grande continente, nós vamos ter vários climas dentro dele. Ele tem vários praticamente do mundo inteiro. Nós temos deserto, desde o glacial, tu vai ter tropical, né, semiárido. Então, tem todos, tem vários tipos de... Conforme o tipo de clima, também tipos de vegetação, né? Eles têm muitas altitudes, planícies, depressões. Ó, eles têm a maior depressão absoluta do mundo e tem a maior altitude. Então, tu vê, eles têm varia bastante. Climas predominantes são características ao hemisfério norte, clima polar no norte. Ao centro predomina o clima temperado, ao sul predomina o clima árido e semiárido. Ao ocidental predomina o clima mediterrâneo. Hidrografia do continente. Alguns rios merecem destaque. Huang, da China, o Ganges da Índia. O Ganges é importante lembrar porque ele é um rio sagrado na Índia. Além dele ser importante para navegação, ter essa importância religiosa, ele também serve, assim, ele abastece muito a cidade. Então, embora hoje ele esteja bastante poluído, assim, mas eles tratam, assim, conseguem, muitos bebem, assim, a água igual deles lá, para eles é sagrado, né? Então, mas eles usam bastante o rio Tigre, lembra quando a gente falava da Mesopotâmia, a importância do rio Tigre na Mesopotâmia, a formação das primeiras civilizações ali das antigas, que era o rio Tigre, lá pega o Iraque, Turquia, né? A vegetação destaca-se com presença de formação de tundra, taiga, estepes, florestas equatoriais, florestas tropicais, entendeu? Há também presença de florestas temperadas, vegetação característica de desertos e regiões xerófitas. Há uma grande pluralidade cultural, né? População. O continente asiático é o mais populoso do mundo, sendo a China o país maior número de habitantes. O continente asiático corresponde à área de maior número de habitantes do planeta. A densidade demográfica do continente chega a 100 habitantes por quilômetro quadrado. A população distribui-se em diversas regiões do continente, concentrando-se especialmente nas regiões de planície. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, não tem horário, o professor está à disposição. Vai ser assim, 5 questões objetivas sobre esse texto. Então, assim, vocês vão ter uma folha, um PDF, vai ter 5 questões. Elas vão estar alinhadas, não vai haver o espaço para vocês colocarem a resposta, tipo, vai ter a pergunta, não vai ter o espaço. Já vai ter uma pergunta atrás da outra. Daí embaixo, depois das 5 perguntas, vai ter o espaço em branco. Daí ali sim, vocês vão botar um R1 e escrever a resposta da questão 1. Depois vocês vão colocar assim um R2, a resposta da 2. Outra coisa que o professor quer falar com vocês é assim, peguem, vejam assim, tem pessoas que me falaram que os aparelhos não estão funcionando direito, não está lento, não está processando, porque realmente foi enviado muito material. Então, assim, vocês vejam se tem algum aplicativo que vocês não estejam usando. Instalou um jogo lá, não faz muito tempo que eu não jogo. E aquilo lá está travando o aparelho de vocês. Então, excluam, vejam fotos, assim, às vezes a gente tira várias fotos à toa ali e fica no aparelho, aquilo fica carregando a memória. Então, tirem aquelas fotos, assim, limpem a lixeira do aparelho. E assim, façam, pessoal, já peguem, a hora que vocês leem esse texto, façam as questões, porque já façam e tirem a foto e enviem para o professor. Por causa que assim, vai ser importante, a gente vai precisar dessas fotos para poder justificar a presença de vocês. O professor vai mandar essa aula, quarta-feira vai ter uma aula de novo, daí já vai vir mais 5 questões. Então assim, não deixem acumular, não deixem passar o tempo, porque senão depois vai ficar ruim para vocês. Depois vocês vão ter que acabar correndo
atrás, né? Então não percam tempo, assim, porque depois já vem aula de português, matemática, então não percam tempo. Mas era isso, professor, quer desejar que vocês estejam todos bem, se cuidem, estejam junto da família, que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, chame o professor está à disposição. Abraço, tchau.